Tá, ok. Eu agradeço os elogios, mas acho que são mais... tem mais fundamento realmente para o início, não para mim. Bom, quer dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, uma enorme satisfação, o processo todo de ingresso, de andamento no trabalho do mestrado, de convívio com vocês todos, tem sido maravilhoso. Eu tenho aprendido muito. Hoje de manhã achei os trabalhos maravilhosos, assim, né? E afetivamente é impressionante o que a gente percebe do afeto de vocês todos, embora a gente não manifeste isso, né? Mas fica guardadinho e tenho a mais absoluta certeza da gratidão do convívio com vocês. Bom, nosso trabalho é sobre a contextualização sócio-histórica no ensino da matemática e um ciclo de roda de conversa com professores, de rodas de conversa com professores. Esse título aí, ele já foi mudando várias vezes, né? Esse eu acho que é o quarto título, né, Vinícius? Mas a gente acha que esse aí é o mais adequado, está mais próximo do que a gente realmente deseja fazer, tá? E qual é a ideia desse tema aí, da contextualização socioeconômica? A história da matemática é uma coisa que sempre me atraiu muito. Aliás, uma coisa que sempre fez parte do meu trabalho, assim, né? Mas eu sempre fiquei curioso em saber como é que seria a visão dos colegas e do trabalho dos colegas, né? Porque a opinião da gente acaba sendo uma opinião muito individual, né? Então, o fundamento do nosso trabalho é um pouco esse também, é trocar experiência com os colegas. Essa é a ideia. Deu? Lá. Isso. Sim? Qual é o que aperta aqui dentro? O de lá. Aqui? Isso. Oi? Oi? Esse aqui é gênio? Tá. Então, esse aqui é o objetivo geral do nosso trabalho, tá? Planejar, desenvolver e validar uma formação continuada no formato de roda de conversa. E propicia aos docentes participantes reflexões sobre contextualização histórico-cultural dos conteúdos no planejamento de aulas de matemática. Nos parece que o mais comum nas atividades de matemática seja o próprio conteúdo, né, o aspecto mais técnico, né? Até porque tem outras disciplinas que trabalham com essa questão da contextualização sócio-histórica, a própria história, a filosofia e tudo mais. Então, a gente acha, né, a gente não conhece nada sobre o trabalho dos colegas, mas a gente acha que talvez isso não seja uma coisa muito frequente. Então, foi justamente do nosso interesse realizar alguma atividade nesse sentido, para perceber, né, como é que os colegas recebem esse tipo de proposta, como é que os alunos recebem, se isso motiva, não motiva. Esse é o nosso interesse. O nosso referencial teórico é o Vygotsky. Eu tinha esperança em não precisar falar nada sobre o Vygotsky, porque o Nelson seria o coordenador, né? Então, eu não me atrevi a falar nada. Mas, como a gente acabou de cursar um semestre dessa disciplina com o Nelson, eu continuo não me atrevendo a falar nada sobre o Vygotsky, né? Então, só para constar que é o nosso referencial teórico, tá? Pode passar. Aqui os procedimentos metodológicos, a pesquisa é qualitativa, é um tipo de uma modalidade, como todos nós sabemos, né, que não se baseia na estatística, na questão da amostra e tudo mais, e sim na profundidade com que a gente vai examinar o conteúdo psicossocial da pesquisa, né. Ela tem um caráter exploratório, essa modalidade de exploratória, ela é a visão mais geral da pesquisa, né, a intenção mais geral da pesquisa, de aproximação da teoria, nesse sentido, né. É um primeiro contato com o assunto, para que depois, num estudo posterior,
possa ocorrer aprofundamentos. Então, isso aí nos identificou com essa modalidade. O que a gente quer é justamente isso. É uma aproximação de uma troca, né, com os colegas a respeito de aspectos sócio-históricos dentro da sala de aula. Então, casou muito bem com o que a gente gostaria de fazer. E é uma metodologia flexível. Ela é flexível no planejamento, na validação dos procedimentos de coleta, né, extremamente flexível. Isso aí nos chamou a atenção, por isso a gente vai utilizar. Esse caráter exploratório é um caráter mais geral da pesquisa, mais teórico. E depois ela tem um caráter mais empírico. Né? O caráter mais empírico é aquele, vamos dizer assim, mais pragmático, de colocar a pesquisa na prática, as fases, as etapas da pesquisa. E então a gente vai adotar a metodologia da pesquisação, que é uma metodologia também bastante flexível. O nosso referencial metodológico é o TIO, vou explicar um pouquinho depois no slide seguinte, ou na lâmina, sobre o tempo da lâmina. No slide seguinte, a gente vai explicar um pouquinho dessa metodologia, mas ela é bastante flexível, tanto que o TIO, ele não rotula o número de fases que a pesquisa vai ter. Então, como a gente tem trocado, começado no início, em termos de educação, a gente vai adotar 4 fases, né, os objetivos que a gente tem, que é o mais usual. Né? E essa metodologia do TIO, né, ela é interessante porque ela trata, ou melhor, ela convida, né, ao pesquisador, no processo de pesquisa, lidar com sujeitos de pesquisa de forma igualitária. Então, não é uma relação vertical do pesquisador com o sujeito. É uma pesquisa sujeito a sujeito. Todos os participantes serão pesquisadores também. Isso é uma coisa que nos chamou a atenção, uma coisa que nos sensibilizou, e por isso a gente adotou essa metodologia aí. Depois, a técnica de pesquisa também tem a ver com essa coisa igualitária, democrática, de troca. Né? A roda de conversa ela tem sua origem nos primeiros trabalhos do Paulo Freire, lá na década de 50, quando ele alfabetizava no norte do país. Então, ele achava que, no entendimento dele, a escola tinha um caráter muito passivo. Então, ele resolveu trocar a escola pelo círculo de cultura. Resolveu trocar a figura do professor por um coordenador de debates, né? A figura do aluno pela figura do participante da pesquisa, do grupo. Resolveu trocar a ideia da exposição teórica, né, para o diálogo, né? Sempre igualando todos os participantes. Isso aí também nos chamou muita atenção e nós nos identificamos com essa proposta. Bom, a coleta de dados, ela vai ser feita por 2 mecanismos. Observação direta e intensiva, vai ser um diário de bordo, e eu vou utilizar na primeira e na 4ª fase da pesquisa. E a observação direta e extensiva, que são questionários abertos, que serão enviados pelos pesquisadores participantes. Esses questionários abertos enviados por eles serão enviados na 3ª e na 4ª fase da pesquisa. Então, o meu diário de bordo, vou utilizar na primeira e na 4ª fase, e eles, na 3ª e na 4ª fase, vão enviar um questionário. E agora eu vou explicar a finalidade deles, no slide seguinte. Bom, então aqui estão as fases metodológicas, né, o ciclo metodológico da pesquisa. São a metodologia da pesquisação, ela, a princípio, é uma metodologia para se utilizar em empresas, né, quando se detecta um determinado problema e se deseja resolver aquele problema. Né, isso aplicado a instituições. Na educação, a gente não tem muito essa finalidade de resolver problemas, né? Não tem. A gente quer qualificar, a gente quer melhorar o aprendizado dos alunos, auxiliar de alguma maneira, ser útil, quer trocar experiências, trocar afetos, né, empatia e tudo mais. Então, a gente não tem essa ideia de resolver o problema. Aplicado em empresas, essa metodologia, ela
prever ali um ciclo de seminários, de reuniões, de entrevistas. A gente vai substituir tudo isso pela roda de conversa. Tá? Então, em lugar dos seminários, das entrevistas, reuniões que ele propõe, quando essa metodologia é aplicada em empresas, a gente vai trocar tudo isso pela roda de conversa. E aí, então, ela tem 4 fases. A primeira fase é a fase de planejamento, que vai ocorrer em roda de conversa. A ideia de planejamento é uma aproximação dos pesquisadores participantes, né? Explicar para os pesquisadores participantes. Tem mais 5 minutos também. Tá. Explicar para os pesquisadores participantes qual é a finalidade da pesquisa, qual é a técnica adotada, qual é a metodologia, né? Trocar experiências com eles, né? Colher experiências desses participantes sobre a prática docente de cada um deles, né? Se familiarizar com isso. Então, buscar nesse primeiro momento de planejamento uma certa empatia, de forma a obter o comprometimento dos participantes da pesquisa. Tá? Então, essa fase de planejamento vai ocorrer em roda de conversa. A segunda fase, fase de ação, ela vai ocorrer individualmente. Os pesquisadores participantes vão aplicar um determinado procedimento, uma determinada técnica, uma metodologia, um conteúdo, escolhendo uma determinada época, relativos ao tema da pesquisa com os seus alunos. Né? O que é o tema da pesquisa? É o contexto socioeconômico das descobertas matemáticas. Esse é o contexto ali da pesquisa. Então, eles vão escolher uma determinada metodologia, um determinado conteúdo que eles vão revestir desse contexto sociocultural, eles vão escolher uma determinada época, tudo partindo da experiência que cada um tem, do interesse que cada um tem. Né? Então, essa fase de ação, eles vão colocar isso em prática com as turmas deles. A terceira fase é a fase de observação. Bom, aí o que vai acontecer? Depois de eles colocarem essa metodologia que eles próprios escolheram em prática, será transcorrido um determinado tempo em que eles vão observar as reações dos alunos deles. Então, mudança de comportamento, daqui a pouco, essa proposta que eles desenvolveram causou alguma efervescência, se os alunos de alguma forma se motivaram, se procuraram sugerir novos encontros ou novos temas, coisas do tipo. Então, eles vão observar os alunos durante um determinado tempo. Ao final dessa terceira fase, eles vão fazer um relato disso. Então, que a gente vai chamar de relato piloto, né? De experiência piloto. Então, esse relato nós vamos chamar de experiência piloto, onde aqui eles vão relatar como é que foi tanto a aplicação quanto a fase posterior da aplicação com os alunos deles. Qual foi o efeito que aquilo surtiu, se surtiu algum efeito, né? Então, esse vai ser o primeiro relato que eles vão enviar. E aqui na quarta fase, a gente vai fazer uma avaliação em roda de conversa, em conjunto. Então, além do relato enviado, a gente vai trocar experiências ali de novo, né, para saber, para colher a opinião dos colegas sobre a metodologia utilizada, sobre a técnica utilizada, sobre a proposta do contexto sociocultural, se eles acham válido, não acharam válido, não acharam. Então, a gente vai fazer uma espécie ali de fechamento do primeiro ciclo da metodologia. Esse fechamento do primeiro ciclo, ele vai auxiliar no replanejamento para começar um novo ciclo. Então, essa estrutura é uma estrutura cíclica, né? Depois dessa fase de avaliação, vai acontecer isso aí. O pesquisador participante, tendo amadurecido a proposta e vivenciado, ele pode replanejar e seguir decorrendo esse ciclo aí de forma independente da pesquisa. Né? Então, essa é a ideia. O ciclo metodológico é esse. Nessa última fase, então, colher informações para o replanejamento. Essa é a ideia. Tá. Tá? Então, a nossa hipótese de pesquisa, ela tem a ver com o que a gente colocou ali nos objetivos gerais, né? Que é promover uma formação continuada no formato de roda de conversa. Então, a nossa hipótese de pesquisa é que a metodologia da pesquisação com a roda de conversa, as duas associadas,
podem servir como formação continuada. Essa é a nossa hipótese de pesquisa. A hipótese de pesquisa a gente pode entender como os resultados esperados, né? Aquilo que a gente espera, né? Como seria isso? Pode passar. Então, aqui estão os resultados esperados. Esse primeiro resultado esperado aqui tem a ver com a nossa hipótese de pesquisa. Nós esperamos novas hipóteses de pesquisa, porque respeitamos profundamente a experiência de cada um dos colegas. Cada um deles vai trazer evidências novas, vai trazer opiniões novas, conteúdo novo. Então, a gente espera receber novas hipóteses, tanto para a formação continuada, quanto para a abordagem sócio-histórica nos conteúdos vistos em sala de aula. E esperamos também obter evidências, né, de que o projeto de roda de conversa, associado à metodologia de pesquisação, é replicável. Né? É uma coisa que a gente também espera. Seria isso, em resumo. Muito obrigado.